Capítulo 461 A chegada de Deus. Zhou Wen olhou para Zhang Yuzi, que estava chorando na frente do cadáver do dragão negro de 6 asas. Quando ele estava prestes a dizer algo, de repente viu um raio dourado surgir da água do mar. Uma maçã dourada flutuou para fora da água em meio ao pilar de luz e lentamente subiu no ar. A maçã dourada era claramente a que Zhou Wen havia jogado fora. Naquele momento, parecia estar viva. Flutuou no ar e emitiu uma luz divina resplandecente. Um raio dourado de luz desceu do céu como um deus. Aquela figura parecia condensada de luz dourada enquanto uma pressão aterrorizante descia. Era como um mar de morte, como se fosse uma existência suprema no mundo. A luz dourada desceu do raio dourado, parando apenas quando atingiu a maçã dourada. Ela estendeu a mão e agarrou a maçã dourada. Quase ao mesmo tempo, Zhou Wen e companhia ouviram a indescritível voz divina em suas mentes. Humano, você completou as provações da minha raça no mundo humano. Deixe seus nomes para trás. Você receberá as recompensas que minha raça concederá. Eu não quero isso. Zhang Yuzi balançou a cabeça e disse, as lágrimas em seu rosto ainda permaneciam. Zhou Wen e Ansheng trocaram olhares antes de Ansheng acenar para Zhou Wen. Depois de pensar um pouco, ele disse para a luz dourada, veneno. Bum! Assim que Zhou Wen disse isso, a ilha inteira tremeu como se o nascimento do universo estivesse se repetindo com o passar do tempo. A ilha destruída se recuperou rapidamente sob o brilho dourado. A água do mar recuou e o solo voltou ao normal. As pedras voaram de volta e a grama brotou novamente. Uma macieira dourada formou uma maçã dourada. Sob a macieira dourada, um dragão negro apareceu. Parecia muito semelhante ao que Zhou Wen e companhia mataram, mas havia algumas diferenças. Quanto ao cadáver do dragão negro de 6 asas que Zhou Wen e companhia mataram, ele gradualmente se desintegrou e desapareceu, deixando para trás apenas um cristal dimensional. Havia um item adicional sob a macieira. Era um monólito dourado. No topo do monumento estava a palavra, veneno. Não havia nada abaixo. Eu lhe darei uma maçã dourada em nome dos deuses. A luz dourada segurou a maçã dourada enquanto ela brilhava. Momentos depois, a luz dourada gradualmente desapareceu enquanto o brilho na maçã dourada convergia antes de voar lentamente em direção a Zhou Wen. Quando a luz dourada e o raio desapareceram, a maçã dourada pousou na mão de Zhou Wen. Embora ainda fosse a maçã dourada, Zhou Wen sentiu que era um pouco diferente. Como saímos? Zhou Wen não pôde deixar de perguntar quando viu a luz dourada desaparecer. Vamos tentar refazer nossos passos, disse Ansheng. Vamos. Zhou Wen ajudou Zhang Yuzi a se levantar e pegou o cristal dimensional que o dragão negro de 6 asas deixou para trás. O trio chegou mais uma vez à piscina. Desta vez, a piscina o sugou diretamente. Quando saíram da cachoeira novamente, perceberam que haviam retornado à ilha original. O barco deles estava atracado na praia e as ilhas distantes podiam ser vistas vagamente. Ainda vamos para as outras zonas dimensionais? Ansheng perguntou a Zhou Wen. Nossos ferimentos são muito graves. Não sei quando nos recuperaremos. Por que iríamos? Zhou Wen tinha certeza de que as zonas dimensionais na vida real tinham uma vingança com ele. Era melhor se ele não fosse para nenhuma zona dimensional na realidade. O trio embarcou no barco. Zhou Wen e Ansheng ficaram gravemente feridos, então não era apropriado que eles se movessem. Zhang Yuzi dirigia o barco enquanto Ansheng estava encarregado de direcioná-la enquanto eles retornavam da mesma maneira em direção à Península dos Deuses. Temos um total de 2 despojos de guerra. A maçã dourada e o cristal de habilidade de energia essencial dos dragões negros de 6 asas. Yuzi, escolha um. Zhou Wen colocou os 2 itens na frente de Zhang Yuzi. Se não fosse por Zhang Yuzi, ele já poderia ter morrido. Ele não teria conseguido segurar até que a espada ancestral do neófito demoníaco fosse arrancada de seu coração. Zhang Yuzi realmente merecia. Não há necessidade. Não quero ver nada relacionado a isso. Zhang Yuzi balançou a cabeça. Você está bem?
Zhou Wen perguntou a Zhang Yuzi. A condição de Zhang Yuzi era claramente estranha. Ela parecia completamente de coração partido por uma criatura dimensional. Além disso, apesar do dragão negro de 6 asas estar com tanta raiva, seu golpe final não a feriu. Era claramente um pouco estranho. Zhou Wen imaginou que a arte de energia essencial que Zhang Yuzi poderia ter cultivado tinha algo a ver com sua providência de vida. Zhou Wen já tinha ouvido falar que algumas providências da vida podiam se comunicar com criaturas dimensionais, mas a habilidade de Zhang Yuzi claramente não era tão simples quanto a comunicação. Estou bem, vou me acostumar. Zhang Yuzi forçou um sorriso, mas era óbvio que ela ainda estava de péssimo humor. Vendo que ela realmente não queria, a ponto de achar um pouco repugnante, Zhou Wen ofereceu os 2 itens para Ansheng. Ansheng pegou o cristal dimensional e deixou a maçã dourada para Zhou Wen. Pegue isso, quem sabe, pode ser útil no futuro. Zhou Wen não fez cerimônia com Ansheng enquanto guardava a maçã dourada. Zhang Yuzi não queria falar sobre o incidente na ilha, então Zhou Wen e Ansheng não perguntaram mais nada. Ao longo do caminho, Zhou Wen e companhia viram um grupo de Skycranes rasgar o ar e chegar rapidamente na frente do barco deles. Zhang Xiao desceu da parte de trás do Skycrane. Quando viu os ferimentos graves de Zhou Wen e Ansheng, sua expressão mudou drasticamente. Ele os ignorou e foi direto até Zhang Yuzi e perguntou ansiosamente: Yuzi, você está bem? Estou bem, graças à proteção de Zhou Wen e Ansheng, não fiquei ferido. Eles ficaram gravemente feridos. Temos que agradecê-los adequadamente, disse Zhang Yuzi. Zhou Wen e Ansheng entenderam imediatamente que Zhang Yuzi estava com medo de que a família Zhang causasse problemas para eles. Obrigado por proteger Yuzi. Se precisar de algo no futuro, sinta-se à vontade para me informar. Zhang Xiao disse a Zhou Wen e Ansheng antes de pedir a um especialista épico da família Zhang para usar feitiços de cura raros para tratar seus ferimentos. Ao mesmo tempo, a equipe Skycrane escoltou Zhang Yuzi de volta. Após retornar ao porto, Zhou Wen e Ansheng se recuperaram muito. A família Zhang saiu rapidamente com Zhang Yuzi, como se estivessem protegendo uma princesa de verdade. Ouvi dizer que a princesinha da família Zhang é muito mimada. Originalmente, pensei que era porque a família Zhang só tem uma filha, mas pelo que parece, não é tão simples. Pode ser um motivo, mas o motivo mais importante provavelmente está relacionado à sua providência de vida, disse Ansheng a Zhou Wen quando viu a escolta da família Zhang desaparecer com Zhang Yuzi. Zhou Wen assentiu. Ele naturalmente percebeu que havia algo errado com Zhang Yuzi. Lembrando como ela dormiu em um caixão no avião, isso apenas implicava em um problema maior. Não pense muito sobre isso. Vamos encontrar um lugar para nos recuperar. Com ferimentos tão sérios, temo que levará algum tempo para nos recuperarmos. Felizmente, a família Zhang nos ajudou com suas habilidades de cura. Caso contrário, é difícil dizer se seríamos capazes de participar do leilão depois de amanhã, disse Ansheng. Fim do capítulo. Capítulo 462 Redefinindo a Providência da Vida. Depois de encontrar um hotel, os 2 homens feridos voltaram para seus quartos individuais para descansar. O especialista épico da família Zhang tinha habilidades de cura muito poderosas, mas era impossível para ele curar completamente seus órgãos e ossos danificados. Mesmo com seus físicos e habilidades de auto-recuperação, seria difícil para eles se envolverem em combate nas próximas semanas. Zhou Wen estava deitado na cama com seu telefone em uma mão e a maçã dourada na outra enquanto tirava uma foto dela. Embora fosse um presente de um deus, essa coisa não tinha um manual. O deus não disse a Zhou Wen para que servia. Tudo o que Zhou Wen podia fazer era estudá-lo sozinho. Felizmente, Zhou Wen tinha o telefone misterioso. Depois de tirar uma foto da maçã dourada, ele viu suas informações aparecerem em seu telefone. Maçã dourada, um tesouro dos Egeus. Muda aleatoriamente uma providência da vida uma vez. Zhou Wen olhou para as informações e não pôde deixar de ficar surpreso.
Ele nunca esperou que algo neste mundo pudesse mudar uma providência da vida. A mudança de uma providência da vida era, sem dúvida, uma oportunidade para aqueles que tinham uma providência da vida ruim. No entanto, Zhou Wen estava bastante satisfeito com sua providência da vida e não tinha intenção de mudá-la. A maçã dourada era inútil para ele. Zhou Wen pensou por um momento e colocou a maçã dourada em seu espaço de caos. Embora este item fosse inútil para ele, era extremamente valioso. Provavelmente valia mais do que um ovo de companheiro mítico. Uma providência da vida não era algo que pudesse ser decidido por humanos. Estava relacionado à arte da energia da essência que se cultivava e, ao mesmo tempo, tinha algo a ver com o físico e outros fatores. Portanto, havia uma enorme variabilidade. Mesmo que alguém cultivasse uma arte da energia da essência de alto nível e tivesse excelentes condições, ele não poderia evitar obter uma providência da vida relativamente inútil. Assim como um veterano da família do Gu, ele naturalmente cultivava a melhor arte da energia da essência. Seu físico não era de forma alguma ruim, já que ele tinha a herança da família do Gu. Além disso, essa pessoa era talentosa desde jovem. Ele aprendeu as coisas rapidamente e era considerado a esperança futura da família. Eles gastaram muito esforço e recursos para nutri-lo. No entanto, quando ele condensou sua providência da vida, a providência da vida que ele condensou foi chamada de Deus sem mortes. Naquela época, todos pensaram que com um nome tão impressionante, seria definitivamente incrível. No entanto, eles perceberam que com a providência da vida do Deus sem morte, não importa quais habilidades ou armas ele usasse, ele era incapaz de ferir seu oponente. Sua providência da vida o impedia de matar alguém, ele não conseguia nem ferir os outros. Se uma pessoa não conseguia matar nem a criatura dimensional mais fraca, isso não a tornaria um aleijado. Zhou Wen ouviu de Ansheng que a família Cap uma vez produziu uma providência da vida azarada. Foi realmente azarado. Se ele vendesse a maçã dourada para tal pessoa, ele provavelmente poderia trocá-la por um ovo de companheiro mítico. Essa pessoa definitivamente concordaria se tivesse um. Antes do leilão começar, Zhou Wen não foi a lugar nenhum. Ele apenas descansou em seu quarto e continuou a moer as masmorras do jogo. Após a batalha com o dragão negro de 6 asas, a armadura do Chi de Pedra Mutante foi quebrada, então o Chi de Pedra Mutante morreu naturalmente. Zhou Wen havia perdido uma importante peça de equipamento defensivo e só podia moer por um Chi comum. Embora não tivesse uma defesa alta como o Chi de Pedra Mutante, ele não tinha outra escolha. Sem o artefato de pedra, provavelmente não haveria como um segundo Chi de Pedra Mutante aparecer. Se não fosse pela defesa da armadura Chi de Pedra Mutante, ele poderia ter morrido lutando contra o dragão negro de 6 asas. Ele passou 2 dias lutando no campo de batalha de Zhuolu com o tigre bebê, mas a armadura Chi não caiu. Em vez disso, outra sombra branca de veneno apareceu. O tigre bebê apenas aumentou a taxa de queda, mas o que caiu não estava sob o controle de Zhou Wen. Ele não conseguia o que queria como Wang Lu. O leilão está prestes a começar. É hora de irmos. Ansheng ligou para Zhou Wen sobre o leilão. Zhou Wen seguiu Ansheng até o leilão. Quando chegou ao local, ele tirou um livreto de leilão. Além da capa da invisibilidade, havia muitos itens bons à venda. Embora não houvesse nenhum ovo de companheiro mítico, havia muitos ovos de companheiro épicos. Muitos deles eram exóticos. Até mesmo um ovo de companheiro de anjo foi vendido. O que mais surpreendeu Zhou Wen foi que na verdade havia ovos de companheiros de constelações. O que apareceu no leilão foi um ovo de companheiro Equuleus. No entanto, o livreto não dizia claramente o que era um ovo de companheiro Equuleus. Pelo que parece, estamos fadados. Nunca esperei encontrá-lo novamente tão rápido. Zhou Wen estava lendo o livreto no corredor quando alguém se aproximou e sentou-se ao lado dele. Li Mobai. Zhou Wen virou a cabeça e percebeu que era Li Mobai. No entanto, quando olhou mais de perto para Li Mobai, percebeu que algo estava errado.
Sua aura estava muito fraca, como se ele fosse uma pessoa normal que nunca tivesse se cultivado antes. Li Xuan não lhe contou. Meu cultivo está aleijado, disse Li Mobai indiferentemente. Aconteceu no dia da festa de aniversário. Zhou Wen olhou surpreso para Li Mobai e perguntou. Originalmente, eu queria usar minha própria alma da vida para promover o crescimento de Li Xuan, mas aquele punk foi decepcionante. Ele falhou. Li Mobai explicou brevemente a situação dele usando o Evil King Gu para ajudar Li Xuan a avançar para o estágio épico. Zhou Wen não acreditou nas palavras de Li Mobai. Ele olhou para ele e disse, nesse caso, você estava fazendo isso para o bem de Li Xuan. Nada disso faz sentido. Li Xuan quase morreu na cidade antiga de Gaide. Li Mobai disse indiferentemente, não é necessariamente para o seu próprio bem. Eu só quero atingir meus objetivos. Ele é apenas uma ferramenta para mim, mas infelizmente, ele é uma ferramenta inútil. Você não sabia que Xumiantu também estava trabalhando para mim na cidade antiga de Gaide. Se eles lidassem com meu irmão idiota juntos, você acha que ele ainda estaria vivo? Zhou Wen ficou imediatamente surpreso. As palavras de Li Mobai pareciam fazer sentido. E o Lago de Lótus? Se eu não estivesse lá. Antes que Zhou Wen pudesse terminar sua frase, Li Mobai o interrompeu. Você não acha que deveria ter sido você quem morreu? Li Mobai disse sem expressão. Zhou Wen relembrou cuidadosamente a situação naquela época e não pôde deixar de se sentir um pouco surpreso. Ele percebeu que era realmente o caso. Do começo ao fim, o alvo de Xumiantu parecia ser ele, não Li Xuan. Eu originalmente pensei que ele era um membro da família Li, afinal. Com o mesmo sangue fluindo nele, ele deveria ser capaz de alguma coisa. Eu não esperava que ele fosse um sujeito inútil. Lavar um porco é desperdiçar água e sabão, então ele pode muito bem ser um porco pelo resto de sua vida. Ajude-me a dizer a ele quando você retornar. No futuro, ninguém o incomodará novamente. Diga a ele para ser apenas seu terceiro jovem mestre da família Li, disse Li Mobai. Zhou Wen não sabia se esse assunto era verdade ou não, nem conseguia acreditar que Li Mobai estava dizendo a verdade. Ele teve que esperar até que ele retornasse para perguntar a Li Xuan sobre isso antes que pudesse confirmar a veracidade do assunto. Portanto, ele não queria contar muito a Li Mobai. Fim do capítulo. Capítulo 463 Baixando o Temple Dungeon. Li Mobai não tinha intenção de dizer nada a Zhou Wen. Ele se levantou e saiu do salão com uma garota. A garota seguiu atrás de Li Mobai silenciosamente. Do começo ao fim, ela não disse uma palavra, como se fosse a guarda-costas de Li Mobai. Ouvi dizer que Li Mobai da família Li é uma figura e tanto. Tendo-o conhecido hoje, ele é realmente extraordinário. Mesmo que seu cultivo esteja arruinado, ele não parece desanimado, disse Ansheng. Ele pode começar tudo de novo. Zhou Wen perguntou. Difícil. Se ele transfere-se sua alma da vida à força, sua providência da vida e fundação seriam definitivamente destruídas, tornando-o inferior a uma pessoa comum. É impossível para ele cultivar a mesma arte da energia da essência. Ele não consegue nem cultivar a mesma arte da energia da essência que usa o mesmo mar de energia da essência. Ele precisa cultivar uma arte da energia da essência em outros pontos para começar tudo de novo. Além disso, restaurar uma providência da vida e uma alma da vida provavelmente será 10 vezes mais difícil do que a pessoa média. Afinal, quando uma pessoa condensa uma providência da vida pela primeira vez, ela já usou a maior parte de seu potencial. Para condensá-la novamente, haverá algumas falhas inatas. Mesmo que ele consiga condensar uma, ela estará um pouco deficiente, disse Ansheng. Depois de parar por um momento, Ansheng continuou. No entanto, a força de uma pessoa não depende apenas da força de sua força de combate. Não importa o quão fraca seja a providência da vida de Li Mobai, ele não pode ser subestimado. Se você se tornar seu inimigo no futuro, deve ter cuidado. Zhou Wen assentiu.
Era verdade que o valor de uma pessoa que poderia ser tão implacável consigo mesma não poderia ser medido simplesmente por sua força. A família An era considerada uma família rica no Distrito Leste, mas eles só podiam sentar no corredor como os outros. A família Zhang provavelmente tinha um quarto individual, então Zhou Wen não viu Zhang Yuzi no corredor. Depois que o leilão começou, Zhou Wen observou de lado, sem intenção de agir. O ovo companheiro Eculeus foi ganho por alguém do Distrito Oeste, então Zhou Wen finalmente não descobriu qual besta companheira era. No meio disso, Zhou Wen viu Li Mobai dar lances algumas vezes. Além de alguns dos ovos de companheiro do Distrito Oeste, ele também deu um lance em uma arte de energia de essência chamada Obra de Arte da Constelação. A aparência final foi o ovo de companheiro da capa da invisibilidade, e a competição excedeu a imaginação de Zhou Wen. A pessoa média tinha poucos canais para obter uma besta companheira mítica, então, mesmo que soubessem que a possibilidade de incubar a capa era baixa, muitos magnatas ainda queriam tentar. Eu não esperava que o preço oferecido pela capa da invisibilidade fosse muito maior do que da última vez, disse Ansheng, desamparado. Zhou Wen também estava desamparado. Embora tivesse muitos cristais de essência em mãos, ele não podia simplesmente usá-los como dinheiro. Além disso, o preço era muito alto. Após o término do leilão, Zhou Wen não deixou imediatamente a Península dos Deuses. Ele planejou aproveitar a oportunidade para visitar o Templo de Atena para ver se conseguia encontrar o pequeno símbolo da palma ou sua viagem teria sido em vão. Desta vez, Zhou Wen decidiu não entrar. Ele apenas olharia de fora. Os humanos na Península dos Deuses descobriram um templo. O templo não tinha nome, apenas uma escultura em forma de escudo. No escudo, havia também um retrato da cabeça de uma linda deusa. Muitas pessoas adivinharam que era o templo da deusa da sabedoria porque o retrato de sua cabeça era frequentemente gravado em um escudo nos tempos antigos. Representava proteção e resistência contra invasões. No entanto, até agora, ninguém conseguiu provar que era o templo da deusa da sabedoria. Além disso, o templo não havia sido totalmente explorado e muitas pessoas morreram lá dentro. Agora, a Península dos Deuses permitia que qualquer um entrasse no templo para explorar, a fim de atrair mais caçadores. Zhou Wen não tinha intenção de correr o risco de entrar no templo. Ele queria apenas ver se havia um pequeno símbolo de palma. Além disso, seus ferimentos não haviam sarado, então era inconveniente para ele lutar. Ansheng alugou um carro e o levou ao templo. 3 horas depois, os dois chegaram em frente a um enorme palácio de pedra. Zhou Wen viu o símbolo do escudo na porta do palácio e o perfil lateral da mulher no meio do escudo. Oh, retrato da cabeça desta mulher era claramente da herança do Distrito Oeste. Era diferente do que Zhou Wen tinha visto no símbolo da âncora. Além do escudo e do retrato da mulher, também havia muitos padrões antigos de estilo europeu ao longo da lateral. Antes que Zhou Wen pudesse olhar cuidadosamente os padrões, o misterioso telefone vibrou automaticamente. Zhou Wen pegou seu telefone e apontou para o palácio. A função da câmera travou automaticamente em um pequeno símbolo de palma em um padrão. Ele apertou o botão do obturador e a tela mostrou um download. Isso encantou Zhou Wen. Pelo que parece, as zonas dimensionais no Distrito Oeste também podem ser baixadas. Seria ótimo se eu pudesse baixar todos os templos dos 12 deuses olímpicos como masmorras de jogo. Seria melhor se eu pudesse baixar os templos dos 12 titãs, Caos e as 5 divindades primordiais. Zhou Wen estava apenas pensando. Ignorando o fato de que a maioria dos templos dos 12 deuses olímpicos ainda não haviam sido descobertos, não havia vestígios do templo dos titãs. Mesmo aqueles que foram descobertos provavelmente eram controlados pelas famílias da Península dos Deuses. Pessoas comuns não conseguiam se aproximar deles. Enquanto ele pensava em quais outras zonas dimensionais ele poderia visitar, ele de repente viu um grupo de pessoas escoltando uma pessoa até o templo. Irmão, quem é esse? Ele parece famoso. Ansheng perguntou a um transeunte e apontou para o homem que parecia uma celebridade.
Você nem sabe sobre Lucas. Ele é o orgulho da nossa Península dos Deuses. Ele avançou para o estágio épico aos 20 anos e matou o Ciclope sozinho. No mar, ele lutou contra Leviatã. Ele até criou a mundialmente famosa aura de batalha de Lucas. O transeunte o elogiou aos céus. Zhou Wen percebeu que os resultados desse homem eram tão ilustres que ele era definitivamente uma figura extremamente poderosa. Ele não pôde deixar de parar por um momento. Ele imaginou que o homem estava aqui para explorar o templo, mas para sua surpresa, ele realizou uma reunião de fãs na entrada do templo. Lucas! Lucas! Os fãs gritaram seu nome em voz alta. Esse Lucas é realmente tão poderoso. Depois que o passante foi embora, Zhou Wen perguntou a An Sheng, incrédulo. Talvez seja diferente do folclore comum. Já ouvi falar do nome dele antes, mas nunca o vi antes. Ele só é ativo na Península dos Deuses. Ele é um famoso caçador independente. Ele tem cerca de 30 anos. No passado, ele teve alguns resultados impressionantes. Ele é bem famoso aqui na Península dos Deuses. Quanto à aura de batalha de Lucas, nunca ouvi falar dela antes, disse An Sheng. Vocês dois, isso mesmo, estou falando de vocês. Fãs estrangeiros, deixem o grande Lucas dar um autógrafo a vocês. Zhou Wen e An Sheng estavam conversando na periferia da multidão, eles não sabiam por que Lucas de repente apontaria para eles como se tivesse um parafuso solto. Fim do capítulo. Capítulo 464 O Grande Lucas. Zhou Wen virou a cabeça e viu que eles eram os únicos do Distrito Leste. Os outros pareciam mediterrâneos. Claramente, os dois fãs que Lucas mencionou eram provavelmente ele e An Sheng. Muitos fãs de Lucas olharam para eles com inveja. Não duvide, não fique animado, meu amigo. É você, eu, Lucas, não posso deixar você voltar desapontado depois de ter vindo até aqui. Venha, meu amigo, pegue o autógrafo do grande Lucas e aproveite um luxuoso passeio de um dia patrocinado por Lucas. Deixe memórias agradáveis de sua estadia aqui na bela Península dos Deuses. Quando você retornar, poderá contar aos seus amigos no Distrito Leste o quão bonita é a Península dos Deuses. Claro, diga às pessoas o quão bonito é o grande Lucas, disse Lucas enquanto apontava para os dois. Arrém, jovem mestre Wen, não acho que ele tenha más intenções. Já ouvi falar sobre seu estilo antes. Devemos respeitar seu entusiasmo e suas gentis intenções. Precisamos ser cavalheiros e educados, sussurrou An Sheng para Zhou Wen. Portanto, Zhou Wen e An Sheng embarcaram no palco temporário sob a inveja de muitos fãs. Vamos lá, amigo, onde você quer que o grande Lucas autografe? No seu peito, ou na sua bunda? Estou brincando, eu só assino na bunda das mulheres. Lucas disse com um sorriso. Zhou Wen realmente não conseguia apreciar o humor de Lucas, muito menos deixá-lo rabiscar em suas roupas. Ele pegou um caderno e entregou a ele. Por favor, assine aqui. Amigos do Distrito Leste são realmente reservados. Tudo bem, como você quiser. Lucas acenou com a caneta rapidamente e assinou seu nome no caderno de Zhou Wen. E você, meu amigo? Lucas olhou para An Sheng. Vou ter que incomodá-lo para assinar aqui, An Sheng disse enquanto virava uma página e apontava para um ponto em branco no caderno. Vocês, do Distrito Leste, são muito rigorosos. Os jovens deveriam ser mais relaxados. Não tenha vergonha de expressar seu amor. Tudo bem, eu deveria assinar algo especial para você. Enquanto Lucas falava, ele assinou novamente. Desta vez, ele não assinou um nome, mas escreveu uma frase. Dedicado ao meu querido amigo, seu maior amor, Lucas. Ele falou em voz alta enquanto escrevia antes de assinar seu nome. Zhou Wen não sabia que expressão An Sheng tinha, mas ele quase caiu na gargalhada. An Sheng disse inexpressivamente a Lucas, obrigado pelo seu autógrafo. Ainda temos assuntos a tratar. Receio que tenhamos que ir embora. Não tenham tanta pressa de ir embora. Ainda há o passeio luxuoso que está totalmente pago.
Vocês têm a chance de entrar em contato próximo com o poderoso Lucas e ver como eu caço criaturas dimensionais. O que for recebido hoje será seu. Hoje é seu dia de sorte. Vamos, jovens amigos. Ele colocou os braços em volta dos ombros de Zhou Wen e Yansheng. Então, ele disse aos fãs, obrigado pelo apoio. Hoje, estarei entretendo meus fãs do Distrito Leste, então me perdoem. Lucas. Um grupo de fãs aplaudiu. Eles estavam batendo palmas para os sortudos Zhou Wen e Yansheng, como se os encorajassem a serem mais corajosos. Zhou Wen e Yansheng se entreolharam antes de Yansheng assentir. Então, eles pularam na parte de trás do tiranossauro. Lucas deu um tapinha bonito e disse, velho amigo, vamos partir. O tiranossauro rugiu cooperativamente, fazendo os jovens fãs aplaudirem loucamente. Então, ele correu para o lado oposto da rua. Zhou Wen e Yansheng ficaram estupefatos. Eles ouviram Lucas falar muito na entrada do templo e imaginaram que ele estava entrando para explorar o templo. Para a surpresa deles, ele não entrou no templo e, em vez disso, montou o tiranossauro pela rua. Muitos jovens da Península dos Deuses soltaram aplausos quando o viram. Lucas também os cumprimentou generosamente. Esse sujeito é uma celebridade ou um especialista épico? Zhou Wen tinha uma expressão estranha. Depois de correr por um tempo, o tiranossauro chegou na frente de um templo de metalurgia. Lucas mostrou seu passe e levou Zhou Wen e Yansheng para dentro. Você não disse que apenas os moradores da Península dos Deuses podem entrar no templo de metalurgia? Zhou Wen perguntou a Yansheng, perplexo. Yansheng claramente não sabia por que Lucas foi capaz de levá-los. Por outro lado, Lucas disse friamente, o grande Lucas é o embaixador da imagem dos caçadores autônomos na Federação. Aqui na Península dos Deuses, sou o único que pode trazê-lo aqui. Agora, você deve entender o quão raro isso é, certo? Grande Lucas, posso tirar algumas fotos na frente da entrada do templo? Zhou Wen disse apressadamente a Lucas quando viu o pequeno símbolo da palma enquanto se aproximavam da entrada. Haha, você é realmente um pequeno diabinho inteligente. Você está aproveitando a oportunidade para tirar uma foto comigo. Claro que pode. Você é o VIP hoje, disse Lucas calorosamente enquanto envolvia Zhou Wen com seu braço musculoso. Sem escolha, Zhou Wen não teve escolha a não ser tirar algumas fotos com Lucas antes de aproveitar a oportunidade quando Yansheng tirou uma foto com Lucas para tirar o pequeno símbolo da palma com seu misterioso telefone. Ele pensou inicialmente que não conseguiria entrar no templo de metalurgia, mas, para sua surpresa, conseguiu baixá-lo graças a essa oportunidade. Ele realmente queria agradecer a esse poderoso Lucas. Depois de tirar uma foto em grupo, Lucas os levou para o Metalvork Temple. O templo era como uma ferraria. Estava cheio de máquinas usadas para forjar. Havia uma enorme fornalha de aço, plataformas de trabalho e algumas ferramentas. Zhou Wen não conseguia nomeá-las. No entanto, o calor na fornalha era quente. Na verdade, havia metal líquido fervendo nelas. De vez em quando, era possível ver Fire Sprites pulando lá dentro. São Fire Elemental Sprites? Zhou Wen perguntou enquanto apontava para uma bola de fogo escarlate. É quase a mesma coisa. No entanto, seu nome real deveria ser Steel Cauldron Fire Sprite. É um tipo de Sprite elemental. Tem altas temperaturas e pode cuspir chamas de alta temperatura. É uma criatura lendária muito poderosa. Enquanto Lucas falava, ele convocou um machado de cabo longo. Ele montou no tiranossauro e o cortou com um golpe frio. Ele atingiu o Steel Cauldron Fire Sprite e o destruiu, fazendo faíscas voarem. Lucas levantou um escudo na outra mão para bloquear as faíscas, evitando que Zhou Wen e Yansheng fossem afetados. Tendo matado o Steel Cauldron Fire Sprite, Lucas sorriu para eles e disse, que pena. Não havia cristais dimensionais ou Companion Eggs. Pelo que parece, sua sorte não é tão boa. Fim do capítulo. Capítulo 465 Rainha da Fornalha de Fogo. Lucas montou no tiranossauro enquanto eles invadiam o templo de metalurgia.
Ele matou vários sprites de fogo do caldeirão de aço e várias criaturas dimensionais robóticas. Eles foram mortos instantaneamente em um golpe, fazendo-o parecer bastante poderoso. No entanto, sua sorte foi claramente mediana. Depois de matar mais de 10 criaturas lendárias, apenas um cristal dimensional de força caiu. Estava até no estágio lendário. Finalmente ganhamos algo. Pelo que parece, sua sorte não é tão ruim. Pegue. Não faça cerimônia com o poderoso Lucas. É isso que você merece. Lucas entregou o cristal dimensional para Zhou Wen antes de pegar seu telefone. Ele tirou uma selfie com Zhou Wen e ele mesmo junto com o cristal dimensional. Zhou Wen começou a suar enquanto pensava consigo mesmo, essa pessoa é realmente uma obra de arte. Não há realmente limites para este mundo quando se trata de surpresas. Pensar que tal pessoa é um famoso especialista épico da Península dos Deuses. Eu realmente não esperava por isso. Lucas os guiou pelo corredor do salão e constantemente matou várias criaturas dimensionais. No entanto, todos eles estavam no estágio lendário. A maioria deles eram Steel Cauldron Fire Sprites com o robô ocasional. De repente, uma pessoa em chamas que parecia magma apareceu na frente dele. Zhou Wen o reconheceu imediatamente. Era um Epic Fire Sprite que eles tinham visto antes. Vocês têm muita sorte de encontrar um Epic Fire Sprite. Pelo que parece, eu encontrei um verdadeiro oponente hoje. Rapazes, assistam a batalha de lado. Se o Fire Sprite derrubar um Companion Egg, vocês realmente terão sorte. Lucas fez os dois pousarem no Tyrannosaurus antes de atacar o Fire Sprite. O Fire Sprite tinha quase 3 metros de altura. Quando Lucas lutou contra o Fire Sprite enquanto montava no Tyrannosaurus, Zhou Wen franziu a testa. Para ser honesto, o Fire Sprite tinha poderes elementais de fogo muito bons e não tinha medo de se machucar. Era realmente muito forte, mas Lucas era um dos famosos especialistas épicos na Península dos Deuses. Na verdade, ele teve dificuldade para derrotar o Fire Sprite. A batalha parecia espalhafatosa enquanto o machado e o escudo gigantescos bombardeavam as chamas. Além disso, os rugidos do Tiranossauro e do Fire Sprite faziam parecer uma batalha entre monstros épicos. Se isso fosse um filme, Zhou Wen poderia dar 99% para os efeitos visuais. No entanto, do ponto de vista de Zhou Wen, Lucas era muito novato. Ele tinha talento de combate médio e era bastante pedestre. Com um tiranossauro épico, uma arma de besta companheira épica e uma armadura épica, ele só conseguiu empatar com o Fire Sprite. Além de novato, Zhou Wen não tinha outras palavras para descrevê-lo. Este é realmente um famoso especialista épico cujo nome ressoa na Península dos Deuses. Zhou Wen olhou para Ansheng e perguntou. Zhou Wen naturalmente se recusou a acreditar que a Península dos Deuses estava apenas naquele nível. Se o maior especialista épico da Península dos Deuses estivesse neste nível, os recursos aqui provavelmente teriam sido roubados por outras facções. Depois de lutar por mais de meia hora, a batalha intensa terminou com a vitória de Lucas. No entanto, o Fire Sprite também deixou ferimentos nele. Lucas até mostrou a Zhou Wen e Ansheng seus ferimentos como se estivesse ostentando-os. Ele até tirou algumas selfies como lembrança. No entanto, Lucas era realmente uma pessoa generosa. Quando o Fire Sprite deixou cair um cristal de habilidade de energia de essência, ele realmente o deu a Zhou Wen e Ansheng de acordo com sua promessa. No entanto, ele ainda tirou a foto naturalmente para comemorar isso. Ele fez tudo isso com grande familiaridade. Você realmente tem sorte de ter um cristal de Fire Sprite. Este é um bom item que tem uma taxa de queda de cerca de 3%, disse Lucas enquanto colocava o cristal nas mãos de Ansheng. Ele então perguntou, vamos adicionar um ao outro como amigos. Eu te mando as fotos mais tarde. Eu não instalei esse software. Deixe Zhou Wen te adicionar. Ansheng reagiu rapidamente e direcionou isso para Zhou Wen. Zhou Wen não era eloquente, então ele adicionou Lucas como amigo.
Então, ele viu que ele tinha enviado a foto que eles tinham acabado de tirar, junto com algumas falas de palco. Embora eu tenha sofrido alguns ferimentos, vale a pena deixar os fãs do Distrito Leste testemunharem a força e o charme de Lucas. Algumas delas eram fotos dele se machucando enquanto lutava contra o Fire Sprite. Havia também a foto dele dando o cristal para Zhou Wen. Os comentários estavam cheios de inveja. Havia todos os tipos de comentários que afirmavam o quão incrível era. Alguns até elogiavam Lucas por sua invencibilidade. É realmente um desperdício que esse mano não seja uma celebridade. Zhou Wen pensou consigo mesmo. Lucas levou os dois para continuar caçando criaturas dimensionais no templo de metalurgia. Ele estava claramente muito familiarizado com este lugar enquanto atravessava os corredores que pareciam uma teia de aranha e encontrou um bom número de criaturas dimensionais. Rapazes, é hora de descansar. Como um grande caçador, você tem que saber como aproveitar a vida. Trabalho e diversão precisam ser combinados para garantir que você esteja sempre em seu estado de combate ideal. Enquanto Lucas falava, ele tirou uma cadeira e uma mesa dobradas de uma caixa nas costas do tiranossauro. Dentro dela havia um guarda-chuva. Este sujeito realmente fez parecer que estava tomando café à beira-mar. Ele montou todos os tipos de coisas no templo de metalurgia. Até a comida foi preparada. Parecia uma refeição suntuosa. Assim que Zhou Wen e Yansheng estavam prestes a começar a comer, eles ouviram sons de estalos. Lucas tirou outra selfie com eles antes de postar rapidamente algumas palavras na internet. Zhou Wen viu a mensagem de Lucas. Era a foto que tinha acabado de ser tirada. Nela estava o slogan, intervalo do meio do jogo do herói. Zhou Wen e Yansheng continuaram comendo sozinhos. Sem mencionar que a comida trazida por Lucas era muito boa. Zhou Wen nunca tinha experimentado uma comida tão exótica, então ele acabou comendo bastante. Os três estavam comendo quando de repente sentiram a temperatura ao redor deles aumentar. O ar que era originalmente extremamente quente por causa das enormes fornalhas de aço agora estava insuportável. Seus cabelos quase carbonizados. Zhou Wen virou a cabeça e viu uma criatura dimensional em chamas com um par de asas flamejantes semelhantes a borboletas. Em sua cabeça havia uma coroa flamejante. Era uma criatura dimensional que tinha voado de outro palácio. O que é isso? Zhou Wen perguntou curiosamente. Não é bom. É a rainha da fornalha de fogo. Levante-se. Vamos. Lucas foi surpreendentemente rápido. Ignorando as cadeiras e a mesa, ele pulou nas costas do tiranossauro e gritou para Zhou Wen e Yansheng. Por que você está correndo? Livre-se dele. Seria legal se um ovo de companheiro caísse. Zhou Wen ouviu o passante mencionar que a rainha da fornalha de fogo era uma criatura épica mutante. Ela possuía poderes flamejantes muito poderosos e era extremamente rara. Eu posso lutar contra ela sozinho, mas você definitivamente será implicado se estiver aqui. Como o poderoso Lucas pode permitir que você se machuque? Eu lutarei com ela novamente depois que eu te derrotar. Antes que Lucas pudesse terminar sua frase, Zhou Wen convocou uma espada e casualmente cortou um raio de espada. O raio de espada disparou e cortou o corpo da rainha da fornalha de fogo. Chamas espirraram por toda parte quando um ovo de companheiro caiu. O poderoso Lucas ficou boquiaberto de espanto enquanto olhava para a espada do Overlord na mão de Zhou Wen. Seu queixo quase caiu no chão. Fim do capítulo. Capítulo 466. A capa da invisibilidade é roubada. O que há com esse sujeito? Ele não parece ter nem 20 anos. Ele ainda deveria ser um estudante, certo? Como ele pode matar tão facilmente a rainha da fornalha de fogo? Inúmeros pensamentos passaram pela mente de Lucas. Oh, feixe daquela espada é muito poderoso, não é? A rainha da fornalha de fogo é uma existência extremamente poderosa, mesmo entre criaturas épicas. No entanto, ela não conseguiu resistir a um golpe sequer. Deve ser porque a espada é muito poderosa. Caso contrário, ele não teria tanta força em uma idade tão jovem. Isso não está certo.
Somente avançando para o estágio épico ele pode incubar uma besta companheira épica. Isso significa que ele está pelo menos no estágio épico. Zhou Wen já havia pegado o ovo companheiro da rainha da fornalha de fogo. Ainda era muito útil. Com poderosos poderes elementais de fogo, ela se saiu muito bem em muitos campos humanos. Jovem rapaz, você é muito forte. Você está quase no mesmo nível que eu. Você se formou na faculdade? Lucas riu enquanto caminhava para frente e perguntou. Ele pensou consigo mesmo, esse sujeito pode parecer jovem e bem jovem. Na verdade, ele já é bem velho. Ele provavelmente está na casa dos 30. Sim, deve ser esse o caso. Ainda não. Ainda estou na escola, respondeu Zhou Wen. Lucas congelou quando ouviu isso. Ele forçou um sorriso e continuou perguntando, em que ano você está? Lucas calculou internamente. Avancei para o estágio épico aos 20 anos, assim que me formei na universidade. O Distrito Leste deve ser o mesmo que nossa Península dos Deuses. Todos eles têm cerca de 17 anos quando entram na faculdade. Se ele está no 4º ano, deve ter 20. Avançando para o estágio épico na mesma idade significa que o poderoso Lucas não perdeu. Sou um calouro, disse Zhou Wen enquanto guardava o ovo companheiro. Você foi para a universidade tarde. Lucas achou inacreditável que Zhou Wen tivesse avançado para o estágio épico aos 17. Não, eu fui para a universidade em uma idade normal. Você foi retido? Não. Lucas olhou para Zhou Wen com uma expressão estranha. Depois de algum tempo, ele colocou o braço em volta do ombro de Zhou Wen e disse, ter tais conquistas em uma idade tão jovem, pelo que parece, você será tão grande quanto Lucas no futuro. Zhou Wen pensou consigo mesmo que essa pessoa era realmente casca grossa, mas ele não era uma pessoa ruim. Lucas, obrigado pela sua hospitalidade hoje. É hora de nos despedirmos. Se você tiver uma chance de vir para o Distrito Leste no futuro, entre em contato conosco, Zhou Wen disse a Lucas. Para onde você está indo? De qualquer forma, é no caminho. Eu te levo lá. Lucas deu um tapinha em seu tiranossauro e pensou consigo mesmo. Felizmente, eu tenho uma montaria besta companheira tão dominadora. Isso não é algo que pode ser facilmente obtido. Gastei uma grande quantia de dinheiro para obtê-lo. Obrigado por suas gentis intenções, mas não há necessidade. Podemos voltar nós mesmos, disse Ansheng enquanto invocava uma montaria. Este é um tiranossauro de metal mutante épico. Na lista de bestas companheiras divulgada pela Federação, Lucas viu a introdução deste tiranossauro de metal mutante. Era muito mais forte do que o Tiranossauro Rex. Depois que Zhou Wen e Ansheng se despediram, eles partiram no tiranossauro de metal mutante. Depois de voltar a si, ele rapidamente carregou a foto do cadáver da rainha da fornalha flamejante na internet. Havia até uma legenda. Hoje, eu cacei uma rainha da fornalha de fogo muito rara com meus amigos do Distrito Leste. Delicioso. Sua montaria não é ruim. De onde você a tirou? Zhou Wen perguntou enquanto olhava para o tiranossauro de metal mutante. Eu consegui quando fui para a Ilha dos Dinossauros. Há dinossauros por todo lugar lá. Se você estiver interessado, eu te levo lá no futuro, disse Ansheng com um sorriso. Acho que deveríamos ir aos templos próximos para dar uma olhada. Zhou Wen ainda queria visitar os outros templos para ver se havia algum pequeno símbolo de palma. Era melhor se ele pudesse baixar mais masmorras. Você quer visitar os outros templos? Por que não deixar o grande Lucas te levar lá? Caso contrário, há muitas zonas dimensionais na Península dos Deuses que não permitem a entrada de estranhos. Lucas montou seu Tiranossauro Rex e os perseguiu. Como podemos incomodá-lo? Zhou Wen perguntou. O que há para se envergonhar? Somos amigos, Lucas disse diretamente. Lucas os levou para zonas dimensionais relativamente famosas na Península dos Deuses, como o Templo da Música do Deus da Luz Apolo. Parecia um pouco estranho, mas os deuses olímpicos geralmente tinham vários títulos. Apolo era talentoso e assumiu muitos títulos. O Templo da Música era um dos seus muitos templos.
Zhou Wen encontrou o pequeno símbolo da palma fora do templo da música e o baixou. Depois disso, ele foi para os outros templos, mas Zhou Wen não encontrou o pequeno símbolo da palma. Ele baixou 3 masmorras naquele dia: o templo de metalurgia, o templo da música e o palácio do demônio da maldição. A primeira masmorra que Zhou Wen baixou foi, na verdade, o palácio do demônio da maldição. Isso o surpreendeu. Atena era a deusa da sabedoria e, nas lendas, ela também era a deusa da guerra, mas a palavra, maldição, não parecia relacionada a ela. Além disso, a palavra, palácio do demônio, claramente não era algo que um templo de Deus deveria ter. Isso fez Zhou Wen perceber que o templo não pertencia à deusa da sabedoria. Se as pessoas na Península dos Deuses o tratassem como um templo da deusa da sabedoria, provavelmente sofreriam uma grande perda. Zhou Wen originalmente queria visitar mais algumas zonas dimensionais, mas depois de receber um telefonema, Lucas saiu às pressas, como se tivesse algo urgente para resolver. Zhou Wen e Ansheng não tiveram escolha a não ser retornar ao hotel. Isso porque a família Zhang já havia deixado a Península dos Deuses. Eles não podiam pegar uma carona no avião de volta, então só podiam voar de volta pela Federation Airlines. Assim que estavam prestes a reservar as passagens aéreas, Zhou Wen recebeu uma ligação de Lucas. Caro amigo, se um policial solicitar que você ajude nas investigações, não entre em pânico. É apenas ajudar nas investigações. Vou correr para a delegacia para testemunhar por você, disse Lucas sem pensar 2 vezes. Aspas. O que aconteceu? Por que estamos sendo levados pela polícia para ajudar nas investigações? Zhou Wen perguntou intrigado. Lucas disse, o ovo companheiro da capa da invisibilidade comprado por Lord Irger por uma grande quantia de dinheiro foi roubado. O ladrão tem características do Distrito Leste. Portanto, cada pessoa do Distrito Leste na Península dos Deuses está sendo investigada. Por enquanto, eles não podem deixar a Península dos Deuses. No entanto, você não precisa se preocupar. Quando o ovo companheiro da capa da invisibilidade foi roubado ontem, você sempre estava com o grande Lucas. Eu serei sua testemunha. Obrigado, Lucas, Zhou Wen agradeceu sinceramente. Embora ele não tivesse medo de ser investigado, foi realmente legal da parte de Lucas informá-los com antecedência. Fim do capítulo. Capítulo 467 Palácio do Demônio da Maldição. O ovo companheiro da capa da invisibilidade foi roubado. Quem será que fez isso? Zhou Wen desligou e disse a Ansheng. É difícil dizer. Há muitas pessoas que querem o ovo companheiro da capa da invisibilidade. Além disso, a característica de se parecer com alguém do Distrito Leste não é confiável. Existem algumas habilidades de energia essencial raras e bestas companheiras que podem permitir que alguém mude sua aparência, disse Ansheng. Enquanto os dois falavam, ouviram uma batida na porta. Quando a abriram, encontraram a polícia local para ajudá-los em suas investigações. Zhou Wen e Ansheng cooperaram e foram até a delegacia. Eles viram muitas pessoas do Distrito Leste lá. Li Mobai era uma delas. A maioria das pessoas que estavam lá eram pessoas do Distrito Leste que haviam participado do leilão. Zhou Wen e Ansheng foram interrogados separadamente durante as investigações, mas foram rapidamente liberados. Meus amigos, vocês estão bem agora. Eu já deixei claro para eles. Vocês estavam comigo o tempo todo ontem e não tiveram a chance de roubar o ovo de companheiro. No entanto, antes que a proibição seja removida, vocês estão temporariamente impossibilitados de deixar a Península dos Deuses. Lucas se aproximou e disse calorosamente, isso também é bom. Isso me dá a chance de entretê-los por mais alguns dias. Lucas, você sabe que tipo de pessoa roubou o ovo de companheiro da capa da invisibilidade? Ansheng perguntou. Lucas disse, é um homem do Distrito Leste. Ele atuou como um comerciante de ovos de companheiro e entrou na casa de Lord Irger. Depois que ele saiu, o ovo de companheiro da capa da invisibilidade sumiu. Pela vigilância, ele é um homem do Distrito Leste. No entanto, é difícil dizer.
Como vocês sabem, aos nossos olhos, todos os homens do Distrito Leste parecem bastante semelhantes. Além disso, é difícil dizer sua idade. Podemos assistir às filmagens da vigilância? Ansheng perguntou. Receio que não. No entanto, se você só quer ver como é esse ladrão, pode olhar para isso. Lucas entregou um pedaço de papel a Ansheng. Era um mandado de prisão com uma foto. Era de fato um homem do Distrito Leste. Ele parecia ter uns 20 ou 30 anos. Você o conhece? Lucas perguntou. Eu não o conheço. Ansheng olhou cuidadosamente antes de balançar a cabeça. Zhou Wen olhou para o retrato e sentiu que provavelmente nunca tinha visto um homem assim antes. No entanto, por algum motivo, ele o achou um tanto familiar. Após uma inspeção cuidadosa, Zhou Wen balançou a cabeça e disse, eu realmente não o conheço. Depois de retornar ao hotel, Ansheng disse a Zhou Wen, talvez esta seja uma oportunidade. Já que o ovo companheiro da capa da invisibilidade foi roubado, torna-se um objeto sem dono. Talvez tenhamos uma chance de obtê-lo. Nós nem sabemos quem roubou o ovo companheiro. Que chance podemos ter? Zhou Wen disse. Só estou com medo de que ele se esconda em uma zona dimensional com o ovo companheiro antes de sair 1 ano e meio depois. Quando isso acontecer, não seremos capazes de pegá-lo, não importa se ele o chocar. Zhou Wen balançou a cabeça. Então vamos ver o quão poderosos são os magnatas da Península dos Deuses como Irger. De qualquer forma, não sofreremos nenhuma perda, disse Ansheng com um sorriso. Zhou Wen voltou para seu quarto e se preparou para moer as novas masmorras de instância. Entre as 3 masmorras, ele já tinha ido ao templo de metalurgia na vida real uma vez. Embora ele não tenha se aventurado profundamente, ele não estava com pressa para moê-lo. Zhou Wen hesitou por um momento antes de escolher entrar no palácio do demônio amaldiçoado. O desconhecido era interessante. Zhou Wen também queria ver como era o interior do palácio do demônio da maldição que foi acidentalmente passado como um templo da deusa da sabedoria. O avatar cor de sangue apareceu em um palácio. Era antigo e glorioso, com muitas esculturas e padrões requintados, mas emitia uma sensação estranha. Parece tão assustador e é óbvio que não é um templo de divindade ortodoxa. Por que essas pessoas pensariam que este é o templo da deusa da sabedoria? Zhou Wen achou a masmorra em estilo de desenho animado assustadora e assustadora, então isso significava que, na realidade, o templo era definitivamente pior. No entanto, Zhou Wen não sabia que muitos templos de divindades eram extremamente assustadores e assustadores. Ele não viu nenhuma criatura dimensional enquanto controlava o avatar cor de sangue para entrar no palácio. Depois de dar alguns passos, uma estátua de pedra ao lado dele de repente ganhou vida. A pedra era como um guerreiro segurando uma espada e um escudo. Quando Zhou Wen se aproximou dele, ele ganhou vida e atacou com a espada de pedra. Sem precisar que Zhou Wen agisse, a rainha da fornalha de fogo ao lado do avatar cor de sangue cuspiu uma bola de chamas, explodindo a estátua de pedra em pedaços. Quando Zhou Wen retornou ao hotel, ele havia chocado a rainha da fornalha de fogo e o ovo companheiro de cobra d'água prateado. Rainha da fornalha de fogo, vida épica. Providência, corpo elemental de fogo. Vida-alma, coroa flamejante. Força, 36. Velocidade, 37. Constituição, 32. Energia da essência, 37. Habilidade de talento, bala de fogo, fornalha de fogo, afinidade com elemental de fogo. Forma companheira, coroa flamejante. As estatísticas da rainha da fornalha de fogo eram consideradas de primeira linha entre as criaturas épicas, mas comparadas à espada do Senhor Supremo, seu poder de ataque era muito inferior. Sua forma companheira aumentava os poderes do elemento fogo, então não era de muita utilidade para Zhou Wen. No entanto, a rainha da fornalha de fogo tinha uma vantagem extremamente grande.
Sua providência de vida corporal elemental de fogo e sua habilidade de energia essencial de afinidade elemental de fogo podiam durar por um longo período de tempo quando ela estava liberando habilidades de energia essencial elementais de fogo. Junto com a grande área de ataque da fornalha de fogo, ela podia transformar uma área de 100 metros em um mar de chamas. Além disso, podia durar muito tempo. Era uma habilidade incrível para moer monstros. Embora o grande vento da fada banana fosse mais forte, exigia que Zhou Wen continuasse a usá-lo. Em comparação, a fornalha de fogo só precisava ser lançada, e a área dentro continuaria queimando por 1 hora em um mar de chamas. Todos os monstros que entrassem morreriam. Claro, era outra questão para criaturas dimensionais que podiam resistir à fornalha de fogo. Zhou Wen podia usá-la para matar os monstros, evitando que ele fosse enredado por monstros comuns. Era muito mais conveniente e aumentava sua eficiência de moagem. Zhou Wen acreditava originalmente que este lugar teria muitos monstros que usavam maldições, graças ao seu nome, Palácio do Demônio da Maldição. O ouvinte da verdade poderia perfeitamente restringir isso. Para sua surpresa, havia apenas monstros de pedra, guerreiros de pedra, leões de pedra e escorpiões de pedra. O palácio inteiro estava cheio de estátuas de pedra, todas elas criaturas dimensionais poderosas com corpos resilientes. Nenhuma delas podia amaldiçoar. O brinco do ouvinte da verdade também não reagiu. Mais tarde, Zhou Wen não se incomodou em distinguir entre as pedras que estavam vivas das mortas. Onde quer que ele fosse, ele fazia com que a rainha da fornalha de fogo jogasse uma bola de fornalha de fogo, transformando a área em um mar de fogo que queimava as estátuas de pedra dentro até a morte. Na tela do telefone, notificações dele matando criaturas dimensionais apareciam constantemente. Muitos cristais dimensionais caíam. Fim do capítulo. Capítulo 468 Medusa. Com o tigre bebê, os cristais dimensionais que caíram foram muito bons. Muitos dos cristais de estatísticas excederam 30 pontos. Um dos guerreiros de pedra caiu um cristal de habilidade de energia de essência. Enquanto ele limpava a área com a rainha da fornalha de fogo, ele chegou a um palácio que bloqueava seu caminho. A porta de pedra do palácio estava bem fechada, e nela, Zhou Wen viu a escultura na porta principal do templo. Do lado de fora, o escudo era o perfil lateral de uma mulher, mas havia uma diferença por dentro, a mulher no escudo estava voltada para frente. Dava para perceber que era uma garota muito bonita. Seus olhos eram tão atraentes quanto o mar. Mesmo sendo apenas uma escultura, não dava para deixar de dar uma segunda olhada. Zhou Wen deu uma olhada e sentiu sua orelha esquentar. O brinco ouvinte da verdade emitia um calor intenso. Então, ele sentiu uma energia de essência aterrorizante surgir em seu corpo, enchendo-o com energia de essência que vazava constantemente. Quantidades aterrorizantes de energia de essência. Se não fosse pelo brinco do ouvinte da verdade, o avatar cor de sangue provavelmente teria morrido, certo? Zhou Wen ficou alarmado. Zhou Wen percebeu que, enquanto o avatar cor de sangue não olhasse para os olhos da beldade na porta de pedra, o ouvinte da verdade não reagiria. Isso também significava que os olhos da bela estátua de pedra eram a fonte do problema. Zhou Wen fechou os olhos e confiou na audição do ouvinte da verdade, anulando completamente os olhos da beldade. Quando chegou à porta, Zhou Wen controlou o avatar cor de sangue para empurrá-la com toda a sua força, mas a porta de pedra não se moveu 1 centímetro como se tivesse sido soldada. Zhou Wen usou a espada do Senhor Supremo para cortar a porta de pedra algumas vezes, mas parecia ter poder divino protegendo-a. Apesar do traço sempre vitorioso do Senhor Supremo, ele não conseguiu deixar uma marca na porta, muito menos abri-la. Já que há uma porta, deve haver uma maneira de entrar. Mas como eu entro? Zhou Wen tateou ao redor da porta, esperando encontrar um mecanismo para abri-la. Quando as mãos de Zhou Wen tocaram os olhos da bela mulher, houve um som de clique como se algum mecanismo tivesse sido ativado. A porta se separou automaticamente para a esquerda e direita. A porta se abriu para revelar o palácio.
Estava escuro como breu por dentro, sem nenhuma iluminação. Zhou Wen examinou o palácio com a habilidade do ouvinte da verdade e viu muitos pilares de pedra e alguns braseiros. Como o palácio era muito grande, os poderes auditivos do ouvinte da verdade não conseguiam alcançar as profundezas mais profundas. No entanto, nenhuma criatura dimensional foi encontrada nas proximidades, nem havia estátuas de pedra. Zhou Wen controlou o avatar cor de sangue para entrar no palácio. A porta do palácio fechou automaticamente atrás dele. As duas fileiras de braseiros se iluminaram e se estenderam até as profundezas mais profundas do palácio. No entanto, ela era ainda mais charmosa do que o retrato, especialmente seus olhos. Embora fossem caricaturais, estavam cheios de sedução, tornando impossível que seus olhos se afastassem dela. Com apenas um olhar, o corpo do avatar cor de sangue imediatamente passou por uma mudança especial. Seu corpo cor de sangue se transformou em pedra como uma estátua antes que a tela do jogo ficasse preta. Eu morri, porque o brinco do ouvinte da verdade não funcionou. Zhou Wen achou estranho. Anteriormente, o brinco do ouvinte da verdade havia mostrado seus efeitos, mas porque era completamente inútil depois de ver a garota dentro do palácio. Mesmo que a garota estivesse no estágio mítico, e o brinco do ouvinte da verdade não fosse forte o suficiente para suportar tal poder imenso, ele não deveria ter tido reação zero. Isso deixou Zhou Wen muito confuso. Depois de pensar um pouco, Zhou Wen surgiu com apenas uma possibilidade. Como não há reação do brinco do ouvinte da verdade, há apenas uma possibilidade. Os olhos da garota no palácio e os olhos da bela mulher no escudo não têm o mesmo poder. Isso despertou o interesse de Zhou Wen pela garota. Ele pingou seu sangue para reviver enquanto entrava no palácio do demônio da maldição mais uma vez e foi direto para a garota. Depois de entrar, Zhou Wen fez o avatar cor de sangue manter os olhos fechados. Ele nem olhou para a garota para evitar ser petrificado pelo olhar dela. De fato, esse método era viável. Contanto que ele não olhasse nos olhos da garota, ele não ficaria petrificado. Essa garota é a criatura lendária dos mitos. Zhou Wen havia lido anteriormente um mito sobre a Península dos Deuses. Quando viu o olhar petrificado da garota, ele pensou em um monstro famoso nos mitos, Medusa. Nos mitos antigos, Medusa era um demônio natural. Seu retrato de cabeça seria gravado em um escudo para afastar o mal. Havia também um mito de que Medusa era uma linda garota que tentou competir com a deusa da sabedoria, apenas para ser decapitada pela deusa da sabedoria e então incrustada em um escudo. As pessoas modernas geralmente acreditavam que Medusa tinha uma cabeça humana e um corpo de cobra, mas em mitos antigos, apenas o cabelo de Medusa consistia em cobras venenosas. Não havia nenhuma outra diferença em relação aos humanos. Zhou Wen não sabia qual mito correspondia às zonas dimensionais. No entanto, se essa garota fosse realmente Medusa, a última parecia mais provável. A garota sentou-se no trono e observou cada passo enquanto o avatar cor de sangue se aproximava. Não houve movimento e ela ficou sentada ali em silêncio. Zhou Wen se aproximou cuidadosamente da garota e já havia alcançado o trono, mas ele ainda não a tinha visto se mover. Não pode ser um boneco, certo? Zhou Wen pensou consigo mesmo. No entanto, não importa como ele olhasse para a garota na frente dele, ela era linda, extremamente linda. Digno de nota era seu lindo cabelo longo que tinha um charme indescritível. Ela não parecia um boneco de forma alguma. O avatar cor de sangue já havia caminhado até a garota, mas a garota permaneceu sentada ali, imóvel. Ela apenas olhou para ele com os olhos, sem nenhuma intenção de falar. Poderia realmente ser um boneco? Zhou Wen pensou consigo mesmo enquanto estendia a mão e beliscava o rosto da garota. Era carnudo e quente. Claramente não era falso. Quando Zhou Wen tocou na garota, sua expressão mudou imediatamente. Quase instantaneamente, seu lindo rosto se tornou tão assustador quanto um fantasma feroz. Seu lindo cabelo se transformou em cobras venenosas, imediatamente transformando-a de uma linda garota em uma demônia aterrorizante.
Um par de asas de cisne apareceu atrás dela. Quando ela abriu a boca, ela estava cheia de presas enquanto sibilava estranhamente para Zhou Wen. Zhou Wen não conseguiu evitar abrir os olhos e olhar para ela. O brinco Trufe Listener liberou uma energia escaldante que quase escaldou a orelha de Zhou Wen. Ao mesmo tempo, grandes quantidades de Essence Energy surgiram em seu corpo. Estranho, porque Trufe Listener funciona agora? Zhou Wen ficou intrigado, mas era tarde demais para pensar sobre isso. A demônia já havia tentado devorá-lo. Fim do capítulo. Capítulo 469 O ladrão encontrado. As terríveis cobras venenosas eram difíceis de contar. Elas quase envolviam o palácio inteiro, tornando impossível para Zhou Wen se esquivar. Zhou Wen desembainhou sua espada e cortou as cobras venenosas na frente dele, mas quando as cobras venenosas na frente dele foram feridas, mas apareceram de outro lugar, varreram e se enrolaram na espada do Overlord. Houve até cobras venenosas que morderam a espada do Overlord, quebrando-a. Oh! Coração de Zhou Wen se agitou quando ele mudou para o Sutra do Soberano Antigo, invocando o Soberano Antigo inverso e usando o corpo verdadeiro do dragão demônio. Com o aumento do poderoso corpo verdadeiro do dragão demônio, o avatar cor de sangue ignorou as picadas das cobras venenosas enquanto ele atacava a Medusa. A cobra venenosa mordeu as escamas do corpo verdadeiro do dragão demônio, deixando apenas leves marcas de dentes. Embora o veneno da cobra tivesse se infiltrado em seu corpo, a resistência ao veneno de Zhou Wen era alta. Com o aumento do Demon Dragon Trubari, o veneno da cobra não fez nada com ele. Agarrando as cobras venenosas com as duas mãos, ele as rasgou. Ele então avançou em direção à Medusa e deu um soco no peito dela. Medusa também se recusou a ser superada e lutou contra Zhou Wen. Sua velocidade era mais rápida que a de Zhou Wen, mas sua força não era tão forte quanto a de um Demon Dragon Trubari. Por um momento, não houve um vencedor claro. Demon Dragon Trubari de Zhou Wen geralmente durava apenas 10 segundos, mas Zhou Wen continuou olhando para os olhos de Medusa. A habilidade de petrificação de Medusa permitiu que Zhou Wen obtivesse grandes quantidades de Essence Energy através do brinco Trufe Listener. Isso permitiu que ele usasse o Demon Dragon Trubari por um período de tempo mais longo. Os mais fortes Eyes of Petrification de Medusa eram inúteis contra Zhou Wen. Seu longo cabelo de cobra teve pouco efeito sobre ele. A batalha foi acirrada, tornando impossível determinar o vencedor. Embora houvesse uma grande quantidade de energia da essência para reabastecê-lo, ainda era insuficiente para o corpo verdadeiro do dragão demônio sustentar o gasto. Com o passar do tempo, ele não conseguiu manter o corpo verdadeiro do dragão demônio. Além disso, mesmo que ele pudesse mantê-lo, o corpo verdadeiro do dragão demônio não era o suficiente para matar Medusa. No máximo, ele só poderia manter seu estado invicto. Com um pensamento, Zhou Wen decidiu que ele poderia muito bem usar sua habilidade de energia da essência, Imortal Voador Transcendente, enquanto no corpo verdadeiro do dragão demônio para produzir uma explosão de energia extremamente potente em uma tentativa de matar Medusa. Luzes e sombras se cruzaram e deixaram feridas no corpo de Medusa, mas nenhuma delas conseguiu matá-la. Em vez disso, o próprio Zhou Wen mostrou sinais de envenenamento quando o sangue do corpo de Medusa respingou nele. Com sua energia de essência drenada e sua energia de essência sem suprimento, o corpo verdadeiro do dragão demônio desapareceu automaticamente quando o avatar cor de sangue foi mordido até a morte pelas cobras venenosas. Antes que ele pensasse em uma maneira de matar Medusa, Zhou Wen não iria para o palácio do demônio amaldiçoado novamente. A taxa de queda lá era muito baixa. Mesmo com o aumento do tigre bebê, nada de bom caiu. Depois de algum descanso, Zhou Wen ligou seu jogo novamente e foi para o Templo da Música. Depois de entrar no Templo da Música, Zhou Wen imediatamente viu uma nota musical estranha e mágica voar no ar com asas presas a ela. Enquanto a nota musical voava, ela produzia uma onda sonora estranha que liberava um poder de ataque semelhante a uma onda sonora.
No entanto, um ataque de sonar no estágio lendário era naturalmente inútil contra Zhou Wen. Com um golpe, Zhou Wen quebrou a nota musical. Matou o sprite de nota musical lendário. Descobriu cristal dimensional. Zhou Wen viu um cristal dimensional cair, mas era apenas um cristal de velocidade de valor 14. Ele não se incomodou em pegá-lo e continuou caminhando mais profundamente no templo da música com o bebê tigre. No templo da música, sprites de notas musicais voavam de vez em quando. Embora todos parecessem iguais, com asas crescendo em cada nota, cada um era ligeiramente diferente. Além disso, seus ataques de sonar eram um pouco diferentes, mas todos eles eram inúteis contra Zhou Wen. Depois de moer por um tempo, muitos cristais dimensionais caíram, havia até cristais de habilidade de energia de essência. No entanto, esses sprites de notas musicais estavam no estágio lendário, tornando-os inúteis para Zhou Wen. Meu caro amigo, você vai estar livre em breve. Lucas chamou e disse animadamente. O que aconteceu? Zhou Wen já estava acostumado com o jeito que Lucas falava sem cabeça ou cauda. O ladrão que roubou o ovo de companheiro da capa da invisibilidade foi encontrado. A proibição será rapidamente suspensa, disse Lucas. Ele foi encontrado? Quem é ele? Zhou Wen perguntou surpreso. Ele achou os nobres locais na Península dos Deuses muito eficientes. Eles realmente encontraram alguém tão rapidamente. Eu ainda não sei, mas ele já foi preso no templo da deusa da sabedoria recentemente descoberto. Ele não deve conseguir escapar. Acredito que ele será pego muito em breve, disse Lucas. Zhou Wen ficou um pouco surpreso ao pensar consigo mesmo, o templo da deusa recentemente descoberto não é o palácio do demônio amaldiçoado. Pessoas foram enviadas? Zhou Wen perguntou. Sim, mas eles encontraram alguns problemas. Apenas um dos especialistas que entraram saiu. Agora, Lord Irger está contratando pessoas. O culpado definitivamente será capturado nos próximos dias, disse Lucas. Você sabe quais problemas eles enfrentaram. Zhou Wen já tinha seus palpites. Era provável que eles tivessem sucumbido na Porta de Pedra. Ainda não tenho certeza. De acordo com o especialista épico que voltou, ele viu especialistas épicos se transformarem em estátuas de pedra de longe. Ele não sabia o que aconteceu, explicou Lucas. Como esperado, Zhou Wen sabia que algo havia acontecido com as pessoas em frente à Porta de Pedra. A medusa nela os havia transformado em estátuas de pedra. No entanto, o desenvolvimento do assunto não foi tão tranquilo quanto Lucas havia previsto. Depois de alguns dias, a proibição não foi suspensa. Zhou Wen e Yan Sheng tiveram que permanecer na Península dos Deuses. De acordo com Lucas, Irger havia encontrado muitos especialistas para entrar, mas a maioria deles morreu ou ficou ferida. Eles ainda não conseguiram capturar aquela pessoa do Distrito Leste. Eles estavam começando a suspeitar que não era o templo da deusa da sabedoria, mas o palácio da Medusa. Havia muitos especialistas épicos que estavam petrificados na entrada. Este assunto parece estranho, disse Yan Sheng enquanto franzia a testa em pensamento. O que é estranho? Zhou Wen perguntou. A Península dos Deuses é o território deles, afinal. No entanto, uma pessoa do Distrito Leste pode causar uma comoção tão grande. Tendo enviado tantos especialistas épicos, Irger falhou em capturá-lo. Isso por si só é muito problemático. Após uma pausa, Yan Sheng continuou, eu acho que há duas possibilidades. Uma possibilidade é que a pessoa já tenha chocado a capa da invisibilidade para sobreviver sob tal perseguição. E a outra possibilidade? Zhou Wen perguntou. A outra possibilidade que é interessante. Talvez alguém esteja mexendo nos bastidores. Eles querem usar a capa da invisibilidade para fazer algo com as famílias aristocráticas na Península dos Deuses, Yan Sheng disse com um leve sorriso. Fim do capítulo. Capítulo 470 Recompensa. Toque, toque, toque. Alguém bateu de repente na porta. Era muito alto. Zhou Wen e Yan Sheng acharam estranho. O quarto tinha uma campainha, então por que a pessoa não a usou?
Quando abriram a porta, viram que era Lucas. Lucas não parecia pensar neles como estranhos. Ele entrou direto e foi para o sofá. Ele se serviu de um copo de água e disse a Zhou Wen e Yansheng depois de terminar: meus bons amigos, nossa boa sorte está aqui. Será que o ladrão foi pego? Zhou Wen perguntou. Se ele foi capturado, que sorte temos. Ninguém pode pegar esse ladrão por enquanto. A pessoa nem foi encontrada. Lord Irger suspeita que ele esteja escondido dentro do palácio. Mas como ninguém pode abrir a porta do palácio, Lord Irger emitiu uma missão de recompensa. Qualquer um que puder abrir a porta do palácio pode receber uma grande recompensa. Lucas olhou para Zhou Wen e Yansheng e perguntou em antecipação: que tal? Vamos nos unir e abrir a porta do palácio. Zhou Wen achou estranho quando ouviu isso. A porta do palácio não era difícil de abrir. Contanto que alguém fechasse os olhos e andasse até a porta sem olhar para os olhos da bela mulher, eles poderiam tatear para pressionar os olhos da beldade. As pessoas falharam em abrir o palácio apesar de uma solução tão simples. Isso o deixou um tanto surpreso. Na verdade, Zhou Wen estava errado. Não era difícil evitar ficar petrificado porque isso acontecia ao olhar para os olhos do retrato da beldade na porta. Era diferente da medusa dentro do palácio. Mesmo que alguém não olhasse para os olhos dela, ainda ficaria petrificado quando os visse. Mas mesmo que alguém não ficasse petrificado, todos sabiam que a dona do palácio provavelmente era Medusa. Quem ousaria tocar nos olhos de Medusa? Portanto, isso resultou em um impasse, e ninguém conseguiu abrir a porta do palácio. Se for apenas uma questão pequena como abrir a porta de um palácio. Por que o grande Lucas precisaria da nossa ajuda? Yansheng brincou. Lucas não corou nem um pouco. Ele sorriu e disse: até grandes heróis precisam de companheiros. Assim como os 6 heróis da Federação, foi por meio dos esforços combinados dos 6 heróis que eles criaram a lenda da Federação. Acho que podemos formar uma federação de lendas e abrir a porta do palácio juntos, deixando para trás uma história lendária. O que você acha? Quanto Irger está pagando? Zhou Wen perguntou. 10 ovos de companheiro épicos e todos eles são produtos do Templo de Plutão. Eles são todos coisas boas. Pessoas comuns não conseguem entrar no Templo de Plutão. Há também um passe de entrada permanente da Península dos Deuses que permite permanentemente que alguém entre nas zonas dimensionais públicas da Península dos Deuses. Esta é uma recompensa destinada a caçadores autônomos, disse Lucas. Parece bom. O que são os ovos de companheiro épicos produzidos pelo Templo de Plutão? Zhou Wen estava um tanto interessado. Que tal? Pense nisso. Nós 3 iremos juntos. Os ovos de companheiro serão divididos igualmente. O passe será seu, Lucas continuou tentando persuadi-los. Claro, mas tem outra condição, disse Zhou Wen depois de pensar um pouco. Que condição? Lucas perguntou perplexo. Desejo visitar o Templo de Plutão. Só preciso de uma chance. Zhou Wen queria ir ao Templo de Plutão para ver se havia um pequeno símbolo de palma. Zhou Wen tinha ouvido falar do Templo de Plutão da Península de Deus. A lenda dizia que era o território de Plutão. Havia muitas criaturas dimensionais do submundo nele, e elas eram muito diferentes das criaturas dimensionais comuns. Não podemos mudar as condições. Por exemplo, adicionar mais 2 ovos de companheiro. Disse Lucas, aparente que ele havia sido colocado em uma situação difícil. Não, Zhou Wen respondeu com certeza. Então eu vou conversar com Lord Irger. A propósito, o quanto você sabe sobre aquele palácio? Você está confiante em abrir a porta? Embora Lucas sentisse que Zhou Wen e Yansheng eram muito fortes e que ele poderia ter uma chance de abrir a porta se unindo a eles, ele não estava completamente confiante. Ele só queria tentar a sorte, mas se ele não conseguisse abrir a porta depois de negociar as condições, seria muito embaraçoso. Ouvi dizer que provavelmente é o Palácio da Medusa, certo? Se for, eu posso ter uma maneira de abrir a porta, disse Zhou Wen. Quão confiante você está? Lucas perguntou. Há cerca de 90% de chance se for o Palácio da Medusa, respondeu Zhou Wen.
Ao ouvir isso, Lucas ficou muito feliz. Ele deu um tapinha no peito e disse: se for esse o caso, espere pelas minhas boas notícias. Eu definitivamente serei capaz de convencer Lord Irger. Depois que Lucas saiu, Ansheng perguntou a Zhou Wen: você está realmente confiante em abrir a porta do palácio? Ainda não nos curamos dos ferimentos, então não é adequado fazermos nada muito arriscado. Você sabe que tenho uma besta companheira comigo que pode suportar o poder das maldições. Os olhos de petrificação da medusa são, na verdade, um tipo de maldição que não terá efeito sobre mim. Se for apenas para abrir a porta, não haveria muito risco, explicou Zhou Wen. Isso é bom. No entanto, ainda temos que ter cuidado. Você não pode ser descuidado só porque está protegido por uma besta companheira. Existem muitos poderes estranhos neste mundo, então nenhuma besta companheira é absolutamente invencível. Isso se aplica até mesmo às bestas companheiras míticas, disse Ansheng solenemente. Zhou Wen sabia que Ansheng estava com medo de sofrer por descuido. Ele assentiu e disse: não se preocupe. Estou bem ciente. Essas palavras não eram exageradas. Ele conhecia muito bem o palácio do demônio da maldição. Contanto que ele não entrasse no palácio de Medusa, não haveria perigo algum. Lucas correu para a casa de Irger, e Irger estava recebendo convidados. Henry, deixe-me fazer as apresentações. Este é o caçador freelancer número 1 da Península dos Deuses, Lucas. Irger apontou para o homem no sofá e o apresentou a Lucas. Lucas, este é Henry da família Cap. Ele é um famoso caçador freelancer e tem o título de soberano da lança. Prazer em conhecê-lo. Eu sou o caçador freelancer número 1 da Península dos Deuses, Lucas, disse Lucas enquanto estendia a mão. Henry sentou-se no sofá, mas não tinha intenção de estender a mão. Ele nem se mexeu. Ele olhou para Lucas e disse com desprezo: um caçador freelancer da Península dos Deuses, o poderoso Lucas. Já ouvi falar desse nome antes. Com isso dito, ele olhou para Irger e disse: já que você tem a ajuda de um grande caçador freelancer, por que veio me procurar? Você não pode simplesmente fazer esse grande Lucas abrir a porta para você? Irger tossiu levemente e disse: Lucas é bom em ataques frontais. Não é sua especialidade lidar com tais poderes malignos. Portanto, preciso de sua ajuda para abrir a porta do palácio. Claro que posso fazer isso. No entanto, tenho uma condição, disse Henry. Ele deu um sorriso fraco e olhou para Lucas que havia retraído sua mão desajeitadamente. Fim do capítulo.